Olá pessoal, aqui é a Dina e sejam bem-vindos ao primeiro episódio de 2021 do podcast Chá de Dezembro. Pois é, esperemos que tenham passado bem a passagem do ano 2021 e que 2021 seja melhor do que 2020 foi, e esperemos que seja. Hoje, dia 11 de janeiro, foi estipulado no calendário da Fábrica de Histórias o Dia do Obrigado, o dia em que os autores devem ser estimulados a agradecerem os seus leitores. Como a mim, devido a um Chá de Dezembro neste dia, trazer um tema muito controverso. Eu, no ano passado, no mês de junho, comecei uma série, entre aspas, de textos a revelar o outro lado da literatura. Comecei no meu blog e tive a ideia de passar aqui para o podcast. Hoje, um desses temas surgiu aqui no Chá de Dezembro. Eu inicio 2021 aqui no podcast com algo polémico. Como podem reparar pelo título, vou falar hoje de autores antipáticos, o que faz todo o sentido com o dia especial no calendário. Aliás, hoje, dia 11 de janeiro, é mesmo o dia do obrigado. Não foi criado pela nossa equipa da fábrica. Hoje é o Dia Internacional do Obrigado, como curiosidade para quem pode não saber. E falando sobre os autores antipáticos, o que eu posso falar? Vou começar com os autores que não são publicados, que escrevem no Spirit, não vou incluir o Wattpad aqui porque este tipo de autor está mais entre o não publicado e o que está em vias de o ser. Então, vou falar apenas das plataformas conhecidas, como as plataformas para autores que levam mais a escrita como hobby. Existem vários autores a não responderem a comentários dos seus leitores. Em alguns deles é porque são tímidos, e nesse caso um simples obrigado nunca fez mal a ninguém. Mas a timidez ainda é uma desculpa, mas às vezes é uma boa desculpa. Ou seja, há autores que dizem ser tímidos, mas é só antipatia. Mas pior do que isso, existem autores que respondem de forma amarga para leitores. Li ainda há meses uma autora que escreve sobre uma categoria em específico, que eu nem vou falar o nome, que ainda por cima escreve no Wattpad, que é a plataforma que já falei anteriormente de autores que estão em vias de serem editados. Ela basicamente responde de forma cruel aos leitores. Ela publica capítulos em branco, faz as capas dos capítulos primeiro e depois é que continua a história. Em vez de avisar os leitores de forma simpática que o capítulo vai demorar, ela basicamente responde como se os leitores não fossem ninguém. Se eu recebesse um comentário desses, eu deixaria logo de ler aquela história, mesmo que fosse a melhor história da categoria. Aquela autora tem a capacidade de responder coisas surreais do género o que é feito rápido sai cru, ou coisas semelhantes. Ou ainda chamar os leitores de queridos, com um ar de arrogância brutal. Se uma autora brasileira se vira para mim e responde uma coisa destas, eu viro-me em português de Portugal e escrevo algo para ela que vai parecer ofensivo. E paro de ler o que ela escreve na hora. Eu não tenho paciência para este tipo de autores. Há leitores que gostam de sofrer. Eles continuam a ler uma história mesmo que o autor seja a pessoa mais antipática do mundo. Eu ia dizer mais simpática, mas não, é mais antipática do mundo. Esse tipo de leitores é complicado de encontrar. Porque é esse tipo de leitores que surgem e não saem mesmo que sejam maltratados. E quanto a autores antipáticos, se eles já começam antipatia antes de serem publicados, o que será quando eles realmente forem publicados? Fica a questão, não é? O que vai acontecer quando eles tiverem que divulgar o livro deles? Eles não vão cobrar leitura, vão cobrar dinheiro. É esse tipo de autor que vai chegar ao blog das pessoas ou à rede social das pessoas e praticamente obrigar para que elas leiam o livro dele. É esse autor que chegou em 2020, um ano absolutamente conturbado, em que pessoas passaram por depressões, passaram por momentos chatos, pessoas que perderam empregos, que não viram a família. E esse autor só pensou em divulgar através de comentários em blogs e redes sociais. E falando de blogs, fez comentários que nada tinham ligação ao com o post em si. Apenas queria divulgar o livro dele, que foi lançado em 2019, e ainda veio com, isto aqui com aspas, mudar a autoestima das pessoas. A falta de empatia é surreal. Esses autores antipáticos nem queriam saber se as pessoas estavam a sofrer pela Covid-19 e com a pandemia, se perderam alguém. O escritor precisa de se divulgar, mas não assim. Temos autores que cobram leitura, que cobram dinheiro, que acham que o leitor vai ler o livro dele apenas porque eles são a última bolacha do pacote, e isto da última bolacha do pacote é aspas. São cobranças disfarçadas de convites o tempo todo vindo de autores antipáticos. Se alguém responde que não vai ler, chega o autor e responde de forma amarga a dizer que não precisa da pessoa como leitora. Então porquê é que foi divulgar? Hã? Se não precisa da pessoa como leitora, para que é que foi até fazer aquele sacrifício de vou pedir a esta pessoa para ler. Ou vou pedir a esta pessoa para comprar. Depois dizem-me que eu tenho fama de autora que bebe chá com o diabo, mas eu nunca respondi mal a um leitor. Ok? As pessoas podem dizer, a Diane é uma autora que bebe chá com o diabo e não sei o quê, mata personagens e não sei o que mais e blá blá blá.
Mas eu acho que nunca respondi mal a um leitor. E se eu respondi mal a algum leitor, peço desculpa já adiantando. Provavelmente foi falta de paciência que eu tive para outra pessoa e não para ele, especificamente. Porque no fim de contas, eu dependo deles. O escritor depende do leitor. É o leitor que dá o dinheiro ao escritor. Ou pensou que é a editora. A editora não vos dá o dinheiro, pessoal. Abram os olhos. E outra coisa, a editora também não trabalha para vocês. Vocês é que têm que trabalhar para a editora. Porque isto aqui é tudo de uma hierarquia, não sei se sabem. Não queiram ser o autor best-seller que deve ser lançado pela editora X porque o livro é escrito a tinta de ouro. E esses autores que se acham Fernando Pessoa ou um Carlos Drummond de Andrade? Pessoal, por favor, a literatura de um leitor não é melhor que a vossa literatura. Ou melhor, a literatura que vocês escrevem. Não queiram passar à frente da lista de leitura de leitores que têm clássicos. E outra questão, livros de autores antipáticos a serem resenhados ou criticados. Se a crítica for satisfatória, tudo bem, né? Os autores divulgam alegremente, falam para os 4 cantos do mundo, ou melhor, gritam para os 4 cantos do mundo, deixam links em tudo quanto é rede social e blog. Se for uma crítica negativa, a pessoa que a fez vai ter problemas com esse autor. Ou não, se ele apenas fizer um post a dizer que a pessoa X não sabe fazer resenhas e ponto. Se a pessoa que fez a resenha não responder, a conversa termina ali. Portanto, acaba por ser bom. Mas vejam bem, todos devemos entender o lado de quem faz a resenha, não é? Essa pessoa pagou para ler um livro e quer que o mesmo agrade. Se isso não acontece, não é? Foi dinheiro deitado ao lixo. Mesmo que o escritor tenha suado para escrever, se não passou de um monte de palavras que não estão a inspirar o leitor, então acabou. Portanto, nós temos que entender também o lado de quem faz críticas, de quem faz resenhas, não é? Certo? O leitor não é obrigado a gostar do livro, cada pessoa tem os seus gostos. Portanto, se uma pessoa que fez a resenha não gostou, outra provavelmente vai gostar. E falando do meu livro, por exemplo, o meu primeiro livro, houve uma pessoa que tem um blog ainda, que respondeu, fez a crítica ao meu primeiro livro, A Escola do Terror, com um gif da Glória Pires, a dizer que não tem como opinar. Portanto, querem maior crítica negativa do que essa? Eu acho que não, não é? E agradeci à pessoa naquele momento. Acho que a crítica foi feita em 2016. E foi isso, a vida passou, segue em frente. De certa maneira, há pessoas que gostam do meu livro e há pessoas que não gostam. Portanto, não podemos agradar a todos. Mas há autores antipáticos que acham que devem agradecer a toda... Não, devem agradar a toda a gente e que toda a gente deve agradecer por eles terem escrito um best-seller maravilhoso. Mesmo que aquela porcaria não venda nada, né? Meu Deus. Mas, enfim... Eu acho que termino aqui, porque já ataquei várias cobras no mundo literário e ainda agora 2021 começou. Portanto, para quem gosta de autora que bebe chá com o diabo, olha, aqui esta sou eu, não é? Que está a falar a verdade para o povo. Hoje é o Dia Internacional do Obrigado, aproveitem para agradecer os vossos leitores. Acho que todos eles merecem por lerem todas as vossas bruxarias. Caso tenham gostado do vídeo, deem um like ou não, o dislike também está no YouTube para isso. Se quiserem que eu vos traga conteúdo de qualidade, ou talvez só os meus restantes colegas, porque depois disto, não é? Enfim, deem-nos um coffee e sigam-nos nas nossas redes sociais. Eu até já estou a ficar gaga com a quantidade de coisas que eu já falei aqui. Devem ser vocês. Acho que ataquei já alguma cobra. Não, eu já ataquei muitas, na verdade. Só com este episódio. Começo bem 2021, não é? Já dezembro está a começar em pleno. Bem, pessoal, sigam-nos nas nossas redes sociais. Era isto que eu ia dizer. Eu volto no próximo episódio do Chá de Dezembro, se é que ninguém me quiser matar entretanto. E é isto, pessoal. Bom 2021 a todos, até mesmo aquelas pessoas que se sentiram atacadas com este áudio. E até ao próximo episódio do Chá de Dezembro.